Hoje, né, além de ser o Dia dos Namorados, é também o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Nós vamos falar agora com a doutora Cíntia Libert, que é psiquiatra infantil e que vai falar conosco a respeito, né, dessa situação, o que resulta esse trabalho precoce no desenvolvimento da criança. Doutora Cíntia, boa tarde. Olá, Elias, boa tarde. Pois é, doutora, né? Uma situação que infelizmente ainda acontece com grande intensidade no Brasil. E a senhora, como psiquiatra infantil, quais são as consequências para a criança desse trabalho precoce? Sim, Elias, infelizmente a gente ainda tem muitas situações de exploração do trabalho infantil, né, no nosso país. E as repercussões são muito importantes porque a criança que trabalha em situações de exploração, ela é privada do brincar. O brincar é a ferramenta mais importante para a criança aprender, porque a criança desenvolve imaginação, ela aprende a lidar com as relações sociais quando ela está com outras crianças, ela treina habilidades motoras quando ela empilha, encaixa, desenrosca, tira, procura peças, ela aprende a negociar. O brincar é a principal ferramenta de aprendizado da criança e esse é o primeiro impacto, né? A privação desse brincar. E depois a gente também pensa no estresse, né? Uma situação de trabalho é uma situação de estresse. Então essa criança ela é pressionada, ela vive sob níveis de ansiedade elevados numa fase muito precoce da vida. E isso vai modular a afetividade dela, né? Para a vida adulta. A gente tem alguns números, não de Balneário Camboriú, mas de Itajaí, por exemplo, ontem o secretário Fabrício Marinho, lá de Itajaí, da assistência social, nos falava em quase 2.000 crianças que, segundo os dados do Ministério do Trabalho, estariam nesta situação. Não que estejam trabalhando especificamente, né, no emprego como aprendiz ou alguma coisa nesse sentido, mas no dia a dia, no trabalho, como é que isso acontece? Sim, essas crianças, elas são, muitas vezes o poder público nem tem acesso a elas, a gente toma conhecimento por denúncia, né? Agora, no menor aprendiz, a situação é diferente, porque essas crianças, elas têm um instrumento, ela tem um monitoramento, já são adolescentes, né? Eles têm que ter uma frequência escolar, eles têm que ter outras atividades, essas famílias passam por uma avaliação, eles são colocados em funções que não exijam um estresse elevado, em que eles possam desenvolver também habilidades sociais e já se inserir como indivíduos socialmente ativos, né, já numa outra fase da vida não tão precoce. A criança muito pequenininha, ela nem é aceita ainda no programa, né? No menor aprendiz, o objetivo é outra faixa etária. E aí a gente já pensa em viabilizar condições sociais para esses jovens. E não ao contrário no trabalho infantil, em situações de exploração, em que essa criança é privada da vida social dela. Agora está na cultura do povo de que não, a criança trabalhando, tem gente que dá o depoimento, eu comecei a trabalhar com 8 anos, com 10 anos, e isso não me fez nada, formou o meu caráter, eu não tenho nenhum problema. São coisas que ainda a comunidade não aprendeu a conviver, a discutir, né? Sim, muitas vezes nós temos situações, inclusive na minha família, né, que em situação de privação, a criança, ela era colocada para colaborar com a família financeiramente, até para não passar uma privação maior. Mas a gente hoje tem muitos trabalhos para evitar esse tipo de situação para as famílias, para que essa criança não seja privada da infância. Porque muitas vezes a criança que passou por esse relato, eu trabalhei com 8 anos, ajudei, estou bem, ela foi privada da sua infância. Então a gente não quer que a criança seja privada de uma fase da vida dela que não volta mais. Qual é o objetivo? É que nós possamos viver a fase da nossa vida com grandeza, com respeito, né? Sem ter essas imposições da privação social e da miséria, que isso de fato ainda acontece no Brasil. E aí a outra face do trabalho infantil é ainda a miséria, a pobreza extrema, e a gente precisa trabalhar contra isso. Perfeito, quer dizer, a mesma criança trabalhando naquele momento para ajudar no sustento da família, no futuro ela vai também, sem ter a condição de ter estudado, vai resultar no mesmo problema que vai ter sequência e, aliás, vai ter cada vez mais, né, pessoas nessa zona de pobreza. E, aliás, o governo federal tem há muito tempo já os programas, né, que são específicos para tratar dessa questão. O próprio Programa de Erradicação do Trabalho Infantil é um deles, né, doutora? Sim. E a gente precisa, como profissionais e principalmente poder público, trabalhar
para diminuir a desigualdade social, para que as famílias não tenham esse tipo de preocupação, para que as crianças possam estudar, brincar, para que os jovens possam estar na escola e também já se inserirem em um contexto social, para o adulto ter um trabalho digno e para o idoso ter uma velhice tranquila. Então, é um trabalho que vai muito além de apenas combater o trabalho infantil. Ele precisa tratar da raiz do problema, que é a desigualdade social. E a partir das denúncias, a partir da constatação desse trabalho infantil, aí é que entram os profissionais da área da senhora para tentar na recuperação dessa criança, é isso? Isso mesmo. E vale também ressaltar, Elias, que não estou aqui dizendo que a criança não deva colaborar de maneira alguma. A criança em casa, é importante que ela entenda que ela faz parte de uma unidade familiar e que ela precisa colaborar dentro daquilo que ela é apta para fazer para a sua idade. Uma criança com 4 anos, por exemplo, está apta a ajudar a colocar a mesa, ela já está a organizar a sua caminha, ela já está apta a organizar as roupinhas dela, que ela dormiu, escolher a sua roupa. Então, não é deixar a criança privada de atos colaborativos. O que nós não queremos é que a criança esteja exposta a uma situação de trabalho regular, extensa, estressante e muitas vezes em condições inadequadas. Perfeito. Olha, doutora Cíntia Liberto, obrigado pela sua participação conosco aqui nesse dia tão importante que é o Dia Mundial de Combate à Exploração do Trabalho Infantil. E que esse dia seja apenas uma lembrança da situação que vivem milhares e milhares de crianças brasileiras, né? Com certeza, doutora Cíntia. Grande abraço para a senhora. Obrigadão, viu? Outro, Elias, obrigada.